Capítulo 48. Treinamento Celestial Parte 2. Mumu torceu o pescoço quase como se seu corpo estivesse duro e ele estava tentando afrouxá-lo. O que foi isso agora? Van Wong estreitava os olhos quando viu o garoto falando tão casualmente. Ele estava em alerta. Ele não é uma pessoa comum. Este homem não era apenas um monstro musculoso, ele também era um inimigo digno que finalmente apareceu depois de todo esse tempo. Todo esse tempo, apesar de ser um mestre especial e trabalhar com outros, ele nunca tinha lutado com todo o seu poder. Talvez tenha sido por isso que a aparência de Mumu lhe trouxe alegria. Você parece muito bom para ser capaz de sobreviver. O que você quer dizer? Olhando para seus músculos extraordinariamente desenvolvidos, parece que seus músculos não foram obtidos por um simples treinamento, certo? Mumu inclinou a cabeça para essa pergunta. Imagem John, que ficou perplexo com a expressão de Mumu, falou para Mumu. Fuja! Van Wong não estava ouvindo nada do que disseram. Ele estava completamente mal entendido sua posição. Você não pode ir contra ele. Embora Mumu parecesse ter um poder tremendo, seu oponente era um mestre, e um mestre especial além nisso. Se não estivessem na academia e fora do grande mundo Murim, as pessoas teriam declarado Mumu como perdedor antes mesmo do jogo começar. Isso era o quanto mestres especiais eram mais fortes. Vendo isso, Mumu abriu a boca. O que você disse? Imagem John não podia deixar de sentir que Mumu era muito burro. Imagem John estava perdendo completamente a cabeça. Eu disse para fugir. Oh Yang Yang. Corra. Ah não. Ang. Como se isso seria mesmo uma palavra. Ele não tinha força para falar, suas pálpebras estavam começando a ficar pesadas por causa de seus ferimentos internos. Tentando pregar peças. Eu não vou deixar você. Com isso, Van Wong, um membro do Centro de Treinamento Celeste, fez sua jogada. No momento em que ele levantou os dedos do chão, seu corpo parecia se tornar tão leve quanto uma pena, quase flutuando como sua forma desapareceu. De repente, uma sombra fraca apareceu logo atrás de Mumu. Era uma habilidade inimaginável. Van Wong, que tinha aparecido em um instante, chutou Mumu no pescoço novamente. No momento em que seu pescoço foi atingido, o corpo de Mumu cambaleou para frente com o impulso do chute. 5 passos. Ao contrário do ataque anterior, quando ele estava indefeso, desta vez sua postura era forte porque ele estava empurrando para baixo em suas pernas. Por trás, Mumu também ficou bastante surpreso, pois esta foi sua primeira vez experimentando isso. Franzindo a testa, ele tocou o pescoço. Seus músculos foram capazes de lidar com o chute, mas parecia que algo estava cavando em sua carne. Ai! Van Wong levantou as sobrancelhas, ele tentou quebrar o pescoço de Mumu desta vez, mas o homem parecia perfeitamente bem ainda. Ele definitivamente não é uma pessoa comum. Enquanto Van Wong se movia, seu corpo agora girava em torno de Mumu, e então Van Wong, que ainda parecia circulando Mumu, aparentemente se multiplicou à medida que as imagens se espalhavam ao redor de Mumu. Mumu balançou a mão para pegá-lo, mas Mumu não conseguiu alcançá-lo. Para os olhos nus de Mumu, essas imagens posteriores não eram nada mais do que sombras. Isso é estranhamente interessante. Foi a primeira vez que ele tinha experimentado um movimento tão rápido e com quase nenhum som audível. Mesmo com este ancião correndo com toda a sua força, o chão não quebrou. E então veio outro chute por trás. Mumu, que foi atingido, quase caiu para frente, e a área onde ele foi atingido também doeu bastante. Era raro Mumu sentir dor neste momento de sua vida. É só o começo. Assim que ele disse isso, os chutes de Van Wong voaram de todas as direções. Rajadas de pontapé sem sombra. Era a terceira forma das artes marciais de Van Wong. Cada vez que ele chutava, o corpo de Mumu saltava para frente e para trás no círculo. Ele estava preso e ele não sabia o que fazer. Mais rápido, mais rápido. Quanto mais forte a velocidade, maior a potência. Van Wong, que aprisionou Mumu em seu círculo rápido, preparado para atacar novamente. Van Wong, que tinha cavado no chão, chutou e girou no ar, subindo mais alto do que Mumu para chutá-lo de volta para o chão. Seus movimentos no ar pareciam um redemoinho, e Mumu tentou agarrar sua perna, mas a essa velocidade de rotação parecia ser muito difícil. Pontada. Ambas as mãos de Mumu foram repelidas da força da rotação. Eu diria que o momento é massa mais velocidade. Com uma risada, Van Wong acertou Mumu no peito, e com a força de rotação reunida foi um golpe bastante acentuado. O corpo de Mumu mergulhou direto no chão do poder destrutivo dos ventos caindo sobre seu peito. Estrondo. Van Wong continuou a girar seu corpo, mas então algo estranho aconteceu. Neste nível, o peito do adversário deve ser despedaçado, mas apesar da força caindo, o oponente parecia estar bem. Então,
Vão On levantou uma de suas pernas enquanto girava. A perna direita de Vão On, que ele havia levantado, agora estava tingida com uma névoa de luz branca. Eu nunca pensei que eu estaria usando isso. Chute repelente celestial. Enquanto ele girava, ele atirou para baixo em direção a Mumu novamente. O poder era tão forte que o chão foi quebrado ao redor de Mumu. Como a poeira e pedras do chão quebrado subiu, Vão On moveu-se para trás. Só depois de dar 10 passos para trás ele parou. Ele estava satisfeito que ele finalmente fez o seu melhor depois de tanto tempo. Mas imagem de On, que tinha assistido tudo isso, estava cheio de arrependimento. Ele sabia que não importa o quão forte Mumu parecesse, ele não poderia ganhar contra este homem. Merda, eu disse para você fugir. Mesmo fugir teria sido difícil. Afinal, o oponente de Mumu era uma pessoa habilidosa que até o vento venenoso do oeste reconheceu. Vão On tentou virar e acertar a imagem de On desde que Mumu estava caído. Então, agora como supervisor que... Assustar. Vão On de repente parou de falar. O que é isso? Ele imediatamente virou a cabeça em confusão. Naquele momento, os fragmentos de poeira desapareceram, e ele notou uma sombra de pé para trás. Foi a Mumu. Mas Mumu parecia um pouco estranha. O corpo de Mumu parecia ter ficado menor. Ao invés de parecer que seus músculos diminuíram, parecia mais que seu corpo estava comprimido. As divisões em seu corpo eram mais claramente visíveis, e sua pele parecia estar quente. Ele parece diferente. Essas mudanças poderiam ser sentidas por Mumu, que acenou com a cabeça enquanto movia seu corpo. Esta é a primeira vez que eu virei todos os mostradores para 4. Seu corpo parecia mais leve e mais forte do que antes. Agarrar. Quando ele cerrou o punho, todos os músculos do braço estremeceram. Os olhos de Vão On estavam em alerta. Isso é assustador. Vão On não sabia como, apesar de estar carregado de energia, não havia um único ferimento no homem. E o que houve com essa aparência mudada e a estranha intimidação que Vão On sentiu? Aparentemente, este inimigo não era do tipo que ele poderia lidar tão facilmente. Parecia que ele tinha que colocar tudo aqui. Com esse pensamento, Vão On moveu-se. Até então, ele só tinha usado a energia nível 8, mas agora ele estava usando energia de 10º nível e a diferença podia ser claramente vista. Era como se sua forma tivesse se tornado invisível junto com seus movimentos, e apenas suas pernas que estavam envoltas em uma névoa branca podiam ser vistas ocasionalmente. Vão On circulou em torno de Mumu, tentando encontrar brechas em sua defesa. Mire nos pontos de sangue. Vão On teve que mirar nos pontos fracos para matá-lo. Por causa dos músculos densamente desenvolvidos de Mumu, não foi fácil para ele atingir os pontos de sangue, que estavam cobertos por músculos. Por causa disso, Vão On precisava mirar em áreas expostas como as axilas, virilha, olhos, nariz e boca. Depois de se mover, finja mover-se para a esquerda e bater no lado inferior direito. Vão On deliberadamente desacelerou, fingindo para a esquerda e mostrando seu corpo para Íscalo. Mas ao mesmo tempo com um trabalho requintado de pés virado para a direita. Ele tentou se mover, mas depois não o fez. Os olhos de Mumu estavam olhando diretamente para seus movimentos. Ele pode ver meus movimentos? Então Mumu estendeu as mãos para Vão On. Vão On recuou às pressas. A mão de Mumu passou pela pele dele. Aia, ele realmente não achava que alguém podia ver seus movimentos. Entre os cultivadores do Centro de Treinamento Celeste, ele se orgulhava de ser alguém com movimento preciso. No entanto, este jovem podia ver através de seus movimentos. Então isso precisa ser feito. Vão On elevou ainda mais seu nível de energia. Se Mumu pudesse ver através de seus movimentos, realmente pegá-lo era uma questão totalmente diferente. Com este Vão On, a velocidade foi aumentada ainda mais para que sua posição não pudesse ser apreendida. Naquele momento, o chão onde Mumu estava se despedaçou e levantou-se como uma onda. Mumu chegou na frente de Vão On, que estava tentando aumentar sua velocidade. Assustado, Vão On tentou mudar a direção de seu movimento. Ele se perguntou se ele tinha ganhado alguma distância de Mumu. Naquele momento, Mumu mudou de direção também. Ao contrário de Vão On, que se movia tranquilamente devido ao trabalho leve, sempre que Mumu se movia, o chão seria esmagado. Mas a velocidade de Mumu ainda era igual à de Vão On. Do que esse cara é feito? Vão On não conseguiu conter seu choque. Ele estava tentando se livrar de Mumu, mas aquele ainda estava atrás dele. O que é isso? Agora que o chão estava desigual e quebrado, tornou-se difícil se mover suavemente. Foi além do bom senso. Qual era o ponto de trabalho leve? Foi para evitar o movimento desnecessário dos pés e pernas e evitar que as pernas se superem com movimentos regulares. Mas esse cara estava ignorando tudo isso.
Ele correu aleatoriamente e as coisas monstruosas que eram seus músculos tornaram isso possível. Ele não pode continuar assim. Van Won mudou seu plano. Se fosse esse o caso, então ele teria que continuar correndo para evitar ser pego, mas o garoto parecia estar ficando mais rápido. Se assim for, ele então teve que ir para uma luta. Era a única maneira dele de ganhar. Essa foi a melhor maneira de cortar a velocidade de seu oponente. Depois de usar sua melhor técnica, ele ficaria exausto por um tempo, mas era a única maneira de derrotar seu oponente. Ambas as pernas de Van Won ficou manchada em uma névoa branca, e então eles aceleraram. Sua nova forma colidiu com uma camada de ar, ele foi mais rápido que Mumu por um instante, e com esta liderança correu em direção à parede, correndo para cima e atingindo a altura do teto. Van Won que chegou ao teto, imediatamente mudou-se para Mumu que ainda estava abaixo dele. Gota do trovão do deus do vento. Num piscar de olhos, o ataque de Van Won esmagou Mumu com o rugido do trovão. Que técnica maravilhosa! Imagem John que viu tudo isso não podia deixar de ficar surpreso. Como estava atualmente, ele se perguntou se alguém poderia mesmo parar isso. Naquele momento, ufa! Mumu cerrou os punhos, apontando-os para o chão e em seguida balançou-os alto para o ataque vindo de cima. Com o som do ar sendo rasgado, o punho de Van Won e o punho de Mumu colidiram. A força da colisão foi tão forte que uma rajada de vento foi gerada. De jeito nenhum. Van Won ficou chocado. Mumu estava bloqueando esta tremenda técnica dele com apenas um simples soco. Como foi a força destrutiva disso? Seu peso, velocidade e poder atingiram os limites mais altos. E a velocidade? O quê? Naquele momento, o braço direito de Mumu tremia. O cotovelo, que tinha tomado o efeito do golpe do trovão do deus do vento, parecia ter tomado um pouco de dano. Mas naquele momento, ele puxou para trás e, em seguida, empurrou para frente o mais forte possível. Fenda! O chão abaixo de Mumu tinha parcialmente cedido da força. E ao mesmo tempo, a força explosiva, que tinha abafado a técnica de Van Won, foi lançada para cima. Pontada. Uau! O corpo de Van Won tossiu sangue enquanto subia em direção ao teto. O corpo de Van Won, que tinha cavado tão profundamente no teto, caiu em direção ao chão e perfurado no chão também. Baque! Van Won foi estendido no chão. O corpo dele não ouvia mais por causa de todas as rachaduras nos ossos. Como? A técnica dele. Esta técnica secreta que foi feita para lidar com seus inimigos. Tudo isso foi feito após 10 anos duros de trabalho. Mas quebrou com apenas um soco. Mumu se aproximou dele e murmurou. Você precisa aumentar sua força. Por que você estava correndo por aí? Genuinamente, ele sentiu que era realmente ultrajante. Não que Mumu estivesse errado, mas parecia além do bom senso. Ele queria gritar isso, mas logo Van Won permaneceu em silêncio e depois desmaiou, incapaz de superar a dor. Oh meu Deus! Imagem John, que assistiu tudo isso, ficou chocado. Um dos 6 pilares da Academia de Artes Marciais Celestes, do qual todo se orgulhava. Um calouro derrubou Van Won, o melhor dos mestres. Não. Como é que tal monstro entrou como um estudante?